O ano era 1977, enquanto o mundo vivia os anos dourados da Guerra Fria e a corrida espacial. Um pequeno ponto no mapa do Brasil estava prestes a se tornar o epicentro do maior mistério ufológico militar da história da América Latina. Estamos falando da ilha de Colares, no estado do Pará, no coração da Amazônia brasileira. O que aconteceu lá não foi apenas o avistamento de luzes no céu. Foi um verdadeiro cerco. Uma invasão silenciosa que deixou uma população inteira à beira de um colapso. Nervoso, tudo começou quando os moradores locais, pescadores e ribeirinhos de vida simples, começaram a relatar a aparição de objetos voadores luminosos. Mas não eram luzes comuns. Eram esferas e cilindros metálicos que manobravam de forma impossível para a tecnologia da época. Elas aceleravam instantaneamente, faziam curvas em ângulos retos e, o mais bizarro de tudo, mergulhavam nas águas escuras do rio Amazonas. E saíam de lá sem fazer um único ruído, mas o pior ainda estava por vir. Essas luzes não estavam ali apenas para serem observadas. Elas começaram a atacar. Os moradores apelidaram o fenômeno de chupa-chupa. O motivo era aterrador. As luzes emitiam feixes finos, como raios laser, que perfuravam a pele das pessoas. As vítimas sentiam um calor insuportável, como se estivessem sendo queimadas vivas. Elas caíam desmaiadas, e quando acordavam, estavam pálidas, fracas e com marcas estranhas no corpo. A lenda urbana dizia que as luzes estavam sugando o sangue dos paraenses. O pânico tomou conta da cidade. Ninguém mais saía de casa após o pôr do sol. Os homens pararam de pescar, o comércio fechava cedo e as famílias se trancavam. Na tentativa desesperada de se protegerem, os moradores faziam vigílias noturnas, batiam panelas, soltavam fogos de artifício e acendiam fogueiras para tentar espantar os invasores celestes. A situação fugiu do controle da polícia local. O prefeito de Colares, sem saber o que fazer para acalmar o povo, enviou um pedido de socorro oficial ao comando da Aeronáutica Brasileira. E foi aí que o segredo militar começou. O que era apenas curiosidade e medo visual rapidamente se transformou em pânico físico e desespero. As luzes misteriosas deixaram de apenas observar e começaram a atacar a população de Colares e das cidades vizinhas. Como Santo Antônio do Tauá e Vigia, os moradores locais, em sua maioria pessoas simples e sem acesso à televisão ou jornais, deram um nome aterrorizante para o fenômeno, o chupa-chupa. O nome não era um exagero folclórico. Homens, mulheres e até crianças começaram a ser caçados por feixes de luz finos, semelhantes a raios laser modernos, disparados diretamente do céu por esses objetos voadores. As testemunhas relatavam que, ao serem atingidas por esse raio luminoso, sentiam um calor insuportável na pele, como se estivessem sendo queimadas vivas por um ferro de passar roupas em brasa. Logo após o impacto do raio de luz, a vítima caía desmaiada no chão quando acordavam. Os sintomas eram bizarros e idênticos em quase todos os casos. As pessoas sentiam uma fraqueza extrema nas pernas, tremores pelo corpo, dores de cabeça lancinantes e uma palidez assustadora. No local onde o raio de luz havia tocado o corpo, surgiam pequenas marcas circulares, furos milimétricos cercados por queimaduras de primeiro e segundo grau. A lenda que corria pelas ruas de terra de Colares era que as luzes estavam sugando o sangue dos paraenses para se alimentarem ou para realizar experimentos genéticos. Terror tomou conta da ilha de forma absoluta. A rotina da cidade foi completamente destruída. Ninguém mais tinha coragem de sair de casa após o pôr do sol. Os pescadores, que dependiam do rio para alimentar suas famílias, abandonaram seus barcos com medo de serem atacados no meio da água escura. O comércio fechava as portas às 5 da tarde. As famílias se trancavam em quartos apertados.
cobrindo as frestas das janelas de madeira com panos e papelão para que nenhuma luz exterior pudesse entrar, na tentativa desesperada de se defenderem do desconhecido. Os homens da cidade organizaram patrulhas armadas com espingardas de caça, batiam panelas de alumínio nas ruas. Soltavam fogos de artifício rojões e acendiam fogueiras gigantescas nas praias para tentar afugentar as naves. Colares estava sitiada por invasores celestes, e a polícia local não tinha armas para combater o que vinha do céu. Vendo sua população adoecer, ferida e à beira de um colapso nervoso generalizado, o prefeito de Colares decidiu que a situação havia ultrapassado os limites da administração municipal. Ele redigiu um documento oficial e dramático, implorando por ajuda militar, e enviou para o 1º Comando Aéreo Regional, o Comar 1, da Força Aérea Brasileira, sediado em Belém. A mensagem era clara: a população estava sendo atacada por objetos voadores não identificados e o Estado precisava intervir para proteger seus cidadãos. A aeronáutica não ignorou o pedido. Pelo contrário, percebendo que algo muito sério e potencialmente perigoso estava acontecendo na fronteira norte do país, os militares agiram rápido. Foi criada uma farpa militar, ultrassecreta, que entraria para a história da ufologia mundial com o codinome de Operação Prato. Era a primeira vez que as Forças Armadas brasileiras montavam uma operação de guerra oficial para caçar, registrar e estudar fenômenos ufológicos em território nacional. Para liderar essa missão de alto risco e sigilo absoluto, o alto escalão da Força Aérea Brasileira escolheu o então capitão Irangê Holanda. Holanda era o perfil perfeito do militar de carreira da época. Ele era um homem prático, altamente disciplinado, paraquedista, piloto de helicóptero experiente e, acima de tudo, um cético inflexível. Ele não acreditava em vida extraterrestre, discos voadores ou contos folclóricos da Amazônia. Para o capitão Holanda, o que estava acontecendo em Colares era a histeria coletiva de uma população humilde e isolada. Ou, na pior das hipóteses, testes militares secretos de potências estrangeiras como os Estados Unidos ou a União Soviética, que estavam violando o espaço aéreo brasileiro durante o auge da Guerra Fria. Holanda arrumou suas malas, reuniu uma equipe de sargentos e técnicos especializados e partiu para a selva com uma missão clara: desmascarar a farsa, registrar os balões meteorológicos ou aviões espiões e trazer a calma de volta à população. Ele não fazia ideia de que sua visão de mundo seria destruída para sempre nas semanas seguintes. A equipe da Operação Prato chegou a Colares fortemente equipada. Eles não levaram fuzis pesados para abater as naves, mas sim o que havia de mais moderno em tecnologia de registro visual na década de 1970. Carregavam câmeras fotográficas potentes com lentes teleobjetivas e filtros especiais, filmadoras de cinema com rolos de 16 milímetros, gravadores de fita cassete para áudio, bússolas de alta precisão, teodolitos para medir ângulos e binóculos de visão noturna. O objetivo era documentar tudo cientificamente. Os militares montaram acampamentos estratégicos no meio da floresta densa e nas praias desertas da ilha. E o que aconteceu a partir daí mudou a história militar do Brasil. Logo nas primeiras noites de vigília na Mata Escura, o ceticismo do capitão Holanda e de sua equipe foi pulverizado. Eles começaram a ver, a poucos metros de distância, as mesmas luzes que aterrorizavam os pescadores. Holanda e seus sargentos registraram em fotos nítidas e filmes coloridos objetos gigantescos, flutuando silenciosamente sobre a copa das árvores da Amazônia. Eram as chamadas naves-mãe, objetos metálicos do tamanho de prédios comerciais de vários andares. Os militares observaram, através de seus binóculos potentes, essas naves imensas liberando objetos menores. Luzes menores que saíam em patrulha pela floresta como se fossem drones e depois retornavam para o ventre da nave principal.
Os registros da Operação Prato incluíam desenhos técnicos feitos pelos próprios militares, detalhando a arquitetura das naves. As cores das luzes e os padrões de movimento que violavam completamente as leis da física conhecidas pelo homem. Não havia som de motores, não havia queima de combustível fóssil, não havia hélices. Eram máquinas silenciosas de uma tecnologia infinitamente superior a qualquer coisa que os americanos ou os russos possuíssem na época. O exército brasileiro estava registrando, oficialmente, o contato com uma inteligência não humana, enquanto o capitão Holanda e seus homens caçavam as luzes na selva. No pequeno e precário posto de saúde de Colares, a situação era digna de um cenário de guerra biológica. A médica-chefe da unidade era a jovem e corajosa doutora Welaide Cecim Carvalho. Era ela quem recebia, limpava e tratava os pacientes queimados pelo fatídico chupa-chupa. E os depoimentos clínicos que ela registrou são de arrepiar a espinha de qualquer pesquisador. Doutora Welaide atendeu dezenas de homens e mulheres com as mesmas marcas físicas exatas. Eram pequenas perfurações circulares na pele, geralmente no tórax ou no pescoço, cercadas por queimaduras térmicas e de radiação. Mas o estado interno dos pacientes era o que mais intrigava a junta médica. Eles chegavam ao hospital pálidos como cera, trêmulos, com paralisia muscular parcial e uma fraqueza que os impedia de ficar de pé sozinhos, quando a doutora Welaide colhia o sangue dessas vítimas para análise laboratorial. Ela percebia algo assustador. O sangue parecia excessivamente ralo e escuro e incapaz de coagular normalmente. Os resultados laboratoriais mostravam que aquelas pessoas, saudáveis poucas horas antes, agora sofriam de anemia profunda instantânea. Era como se a luz emitida pelos ovnis não estivesse apenas queimando a pele, mas de fato extraindo componentes vitais, tecidos celulares ou o próprio sangue das vítimas humanas para algum propósito desconhecido, preocupada com a saúde pública da ilha e com o pânico da população. A doutora Welaide começou a documentar tudo meticulosamente em relatórios médicos oficiais para enviar à Secretaria de Saúde do Pará. Foi então que a mão pesada do governo militar brasileiro agiu. Oficiais da aeronáutica entraram no consultório da médica e confiscaram todos os seus prontuários, desenhos e anotações. Sob forte ameaça velada, os militares deram uma ordem direta. A doutora Welaide deveria parar imediatamente de falar sobre ataques de luzes ou extraterrestres. Ela foi instruída a registrar os sintomas nos prontuários públicos como estresse psicológico, insolação coletiva ou mal-estar comum. O governo brasileiro havia decidido passar uma tranca de ferro, na verdade, para não alarmar o país e não admitir que não tinha controle sobre seu próprio espaço aéreo. Em dezembro de 1977, tão misteriosamente quanto começou, a Operação Prato foi encerrada de forma abrupta pelo Alto Comando da Aeronáutica em Brasília. A equipe do capitão Holanda recebeu ordens expressas de empacotar tudo e abandonar a ilha de Colares imediatamente. Todo o vasto material coletado durante meses de vigília. Militar menos milhares de fotografias nítidas em preto e branco e coloridas. Horas e horas de rolos de filmes cinematográficos, originais de 16 milímetros e centenas de páginas de relatórios técnicos, foi colocado em caixas lacradas de madeira, embarcado em aviões da Força Aérea Brasileira e enviado diretamente para Brasília. De lá, o material simplesmente desapareceu nos arquivos ultrassecretos do governo. O capitão Holanda foi promovido a coronel, mas recebeu uma ordem estrita do Estado-Maior. Ele nunca mais deveria pronunciar as palavras Operação Prato pelo resto de sua vida militar. E por 20 anos, ele obedeceu, mas o peso de carregar o maior segredo da história da humanidade era insuportável para a consciência do militar. Em 1997, já na reserva, aposentado do exército e sem o medo das punições militares diretas, o coronel Irangê Holanda
decidiu que o povo brasileiro e o mundo mereciam saber a verdade sobre o que aconteceu na Amazônia. Ele procurou os dois maiores ufólogos do Brasil na época, Ademar José Gevaerd e Marco Petti, editores da renomada revista UFO, trancado em uma sala de hotel. Diante de câmeras de vídeo e gravadores, o coronel Holanda quebrou o silêncio de 2 décadas. Em um depoimento calmo, técnico, mas profundamente assustador, ele confirmou cada detalhe da Operação Prato. Ele admitiu que o Exército fotografou e filmou naves espaciais de proporções gigantescas. Admitiu que os ataques à população eram reais e físicos. E o mais chocante de tudo, o coronel revelou que ele próprio teve um contato visual, próximo com um ser tripulante de uma dessas naves na beira do rio, descrevendo o ser como uma figura humanoide alta, vestindo um traje brilhante. Foi a primeira e única vez na história moderna do Brasil que um oficial, militar de alto escalão das Forças Armadas, veio a público confirmar que fomos, e talvez ainda sejamos, visitados por inteligências não humanas. A entrevista caiu como uma bomba atômica na comunidade ufológica e científica mundial. O governo brasileiro não podia mais fingir que nada havia acontecido. A coragem do coronel Holanda em revelar a verdade abriu as portas para um debate ufológico nacional sem precedentes. Mas o preço cobrado por essa revelação foi trágico e misterioso. Apenas 2 meses após quebrar o sigilo militar e prometer aos ufólogos que entregaria cópias de documentos e fotos que ele havia guardado ilegalmente de sua época de missão, o coronel Irangê Holanda foi encontrado morto no 2º andar de sua casa. No Rio de Janeiro, a versão oficial das autoridades e da polícia militar foi rápida em fechar o caso suicídio por asfixia. O laudo dizia que o coronel havia tirado a própria vida amarrando o cordão do seu roupão de banho no pescoço. Uma morte extremamente suspeita e que levanta debates calorosos até os dias de hoje. Amigos próximos, familiares e os próprios pesquisadores ufológicos que haviam conversado com Holanda dias antes afirmaram categoricamente que o coronel estava feliz, animado e aliviado por ter tirado aquele peso das costas. Ele estava planejando novas entrevistas e novas revelações. Por que um militar condecorado e prestes a revelar os maiores segredos do Estado tiraria a própria vida de forma tão conveniente para os generais de Brasília? Para a maioria dos pesquisadores e historiadores militares alternativos, a morte do coronel Irangê Holanda foi a maior queima de arquivo da história do Brasil contemporâneo. Alguém precisava silenciar a fonte antes que o resto dos arquivos vazasse hoje, quase 50 anos após o término oficial da Operação Prato. A maior parte do filé mignon das provas visuais, menos as fotos coloridas em alta definição e os rolos de filmes de cinema originais, continua trancada a 7 chaves nos porões da Força Aérea Brasileira. O governo liberou apenas algumas centenas de páginas de relatórios textuais e rascunhos de menor importância no Arquivo Nacional. Mas as provas cabais do contato visual e físico continuam escondidas da população. O que o Estado brasileiro tanto teme que o povo descubra? Se as luzes de Colares atacaram cidadãos brasileiros, feriram pessoas e extraíram materiais biológicos em nosso solo, nós não temos o direito constitucional de saber a verdade. A Operação Prato não é apenas um caso ufológico. É o maior segredo militar da história do nosso país. E você, o que acha que realmente aconteceu na Ilha de Colares em 1977? Você acredita que a população foi vítima de testes secretos de armas eletromagnéticas de potências estrangeiras na Guerra Fria? Ou o Exército Brasileiro realmente caçou e documentou seres de outro planeta que usavam a Amazônia como um imenso laboratório biológico? E sobre a morte do coronel Holanda, você acredita no laudo oficial ou acha que foi queima de arquivo do governo? Deixe a sua teoria detalhada aqui nos comentários. Vamos debater esse caso incrível.
Não se esqueça de compartilhar este documentário com aquele seu amigo que ama mistérios reais do Brasil e, claro, se inscreva no canal para não perder os nossos próximos arquivos secretos da história brasileira. Até o próximo mistério.